entra, Jesus. Pode entrar na minha vida. Isso. Vamos, com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Com os olhos fechados, todos vamos? Se você descer e fizer, posso te ouvir cantar? De novo. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande e mostra a essa geração teus prodígios ensinar. Vem mais uma vez e faço vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar. O Espírito Santo te renova. O Espírito Santo te renova. Na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha e fere meu coração com as feridas de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar até que o Senhor venha, até Ele venha, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou passar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Meu coração é teu, a minha casa é tua, a minha vida é tua. E fere meu coração, e fere meu coração com a ferida de sede por ti. E ensina a clamar e a suplicar até que ele venha, até que ele venha, até que o Senhor. Eu vou gastar a minha vida eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero o Senhor outra vez.
vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero outra vez. Eu quero perder o som. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Depois as suas mãos batidas. Eu quero ter encontro contigo de novo, Senhor. Outra vez eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por ti. Os olhos fechados ainda, o Espírito Santo se move pela casa. Você que fala em línguas agora. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Se fudesse sós, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, se fendesse o sol, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, se fendesse os céus, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua estamos vamos, suba o nível, lá em cima, vamos todo mundo, até encher a casa, e estamos juntando a terra com os outros. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando. Levanta a tua mão mais alto, vamos. Levanta a tua mão em forma de rendição a Ele, em forma de entrega a Ele. Levanta a sua mão, você que pode. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, vamos, os meus olhos em lugar melhor.
Não tem lugar melhor do que a presença. Uma vez, não tem lugar melhor do que a presença de ti. Eu só quero, só mais. Nada mais, nada além. Eu só quero a presença dele. Nada mais, nada mais, nada do que dinheiro, do que a fama, do que o dinheiro e a fama. Eu quero a ti, eu quero a ti. Nada além de só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Mais uma vez queremos ver o céu descer até a terra. Chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Glória a Jesus! Uma salva de palmas ao Deus dessa noite. Glória a Jesus, glória a Jesus. Como diz Luiz Hermínio, nós está tudo chapado do Espírito Santo. Glória a Jesus. Traz aí, mãe. Tô rouco. Glória a Jesus. Que presença é essa, meu irmão? Que ambiente é esse? A presença do Senhor é palpável neste lugar. Glória a Jesus. Ô, gente, eu quero dar uma informação. Tá estranho, tá? Tipo, roubou a voz. Só tentando. Glória a Jesus. É isso mesmo? Então tá bom. Então tá jóia. Falava com vocês. Quem quiser beber água, por favor, levanta a mão. Vamos ter os servos do Senhor aí para poder ajudar vocês, tá? Quiser uma água, levanta a mão, olha para o lado. Quem tiver uniformizado vai trazer para você, tá bom? Quiser ir no banheiro, pode ir. Glória a Jesus. Quem tem a sua Bíblia? Peço que vocês abram em Juízes. Livro de Juízes. Glória a Jesus. Que essa, meu Senhor. Glória a Jesus. Juízes, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Juízes, capítulo 16, verso 20. Glória a Deus. Quem for achando, vai dizendo amém.
Juízes 16, verso 20. A Bíblia aí, ó. Quem não tem Bíblia, levanta a mão, que o servo do Senhor vai, olha lá, ó. Para todo mundo acompanhar a leitura, vai ser importante. Jesus amado, glória a Jesus. Que presença é esta, que ambiente. Juízes 16, capítulo 20, ó, versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Glória a Jesus. Quem achar, diga amém. Vão achando e vão digando amém. Glória a Jesus. Juízes. Eu gostaria que todos achassem para a gente poder ler junto. Vamos dar uma viajada na história de Sansão. Vamos aprender. Espírito Santo nos conduza, nos ensina nessa noite. Estamos disponíveis ao Senhor, Espírito Santo. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Juízes, capítulo 16, versículo 20. Amém? Vamos ler? Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus prendem Sansão, furam os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Eu gostaria que todos repetissem comigo. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. De novo, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. No verso 20, irmãos, mostra a Sansão. Pode desligar aqui? Está mexendo na Bíblia. Glória a Deus. No verso 20, mostra Sansão, consagrado a Deus, nazireu, perdendo o Espírito do Senhor. No verso 20, Sansão perde o Espírito do Senhor. Mas essa perda não começou aqui. Sansão vinha com atitudes, com decisões, com brincadeiras, que o fizeram perder a sensibilidade espiritual. E eu peço a vocês que olhem para o irmão que está do seu lado e diga assim: não perca, meu irmão, a sensibilidade espiritual. Não perca a sensibilidade de forma alguma. Não podemos perder a sensibilidade com o Espírito. No verso 21, a Bíblia diz que os filisteus furam os olhos de Sansão. Os filisteus furam os olhos de Sansão, mas Sansão não fica cego ali. Sansão já estava cego antes de ter seus olhos furados pelos filisteus. As atitudes de Sansão fizeram ele ficar cego espiritual. Fizeram Sansão ficar sem sensibilidade com o Espírito de Deus. No verso 20, a Dalila grita: Sansão, os filisteus estão atacando. A Bíblia fala que Sansão levanta e pensa: sairei como antes e me livrarei. Aqui eu provo para vocês que ele já estava cego. Sansão levanta e diz: sairei como antes e me livrarei. Mas a Bíblia diz: mas não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado. Sansão levanta, acha que ainda estava com força, acha que ainda o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele já estava cego, ele não viu ele perdendo a sensibilidade. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. A perca da sensibilidade nos torna cegos espiritualmente. A perca da sensibilidade nos torna cegos espiritualmente. Mas alguém crê comigo que se a gente perder a sensibilidade, o nosso arrependimento reaviva ela dentro do nosso coração? Alguém crê nisso? Eu creio nisso. E eu sei que se você está aqui essa noite, é porque Deus teve um encontro marcado com você para restaurar essa sensibilidade que estava perdida no seu coração. Eu creio nessa verdade. Deus tem um encontro marcado com você para reavivar essa sensibilidade. Às vezes você perdeu sua sensibilidade por causa de decisões, por causa do prazer da carne, bebida, droga, prostituição. Às vezes você perdeu a sua sensibilidade com o Espírito. Mas hoje é o dia
de Deus reavivar ela dentro. Quem crê nessa verdade, aplaude ao Senhor. Glória a Jesus. Hoje é o dia do recomeço, da reconciliação com o Pai. Eu peço a vocês que abram em Juízes ainda, mas no capítulo 13. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história de Sansão. Capítulo 13 fala do nascimento desse homem de Deus. Capítulo 13, versículo 1. Glória a Jesus. Capítulo 13, versículo 1, Juízes ainda. Aí, ó, um achou. Quem mais achou? Outro, dois. Glória a Jesus. Juízes 13, capítulo, versículo 1, perdão. Juízes, capítulo 13, versículo 1. A gente vai ler, ó, presta atenção, a gente vai ler do versículo 1 ao 5. Depois vai pular para o 24, ler o 24 e o 25, ok? Amém? Podemos ler? Juízes 13, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Pula para o versículo 24. A mulher deu à luz um menino, e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, e o Espírito do Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Repete comigo: o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Esse era Sansão, logo no seu nascimento. Quando ele nasceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito de Deus começou a agir na vida de Sansão. O livro de Juízes, que a gente acabou de ler, é um livro do Velho Testamento que, ele, do começo ao fim, ele relata um ciclo. E esse ciclo era do povo de Israel que tinha acabado de entrar na terra prometida, Jerusalém. E esse ciclo tinha 5 partes. Conta comigo, 5. 5 partes. Primeira parte: Israel se afastava de Deus e idolatrava outros ídolos. Primeira parte: Israel se afastava de Deus e idolatrava outros ídolos. Segunda parte: Deus permitia que o inimigo de Israel oprimissem eles. Primeira parte: Israel se desviava do caminho de Deus e idolatrava outros ídolos. Segunda parte: o Senhor permitia os inimigos oprimirem eles. Terceira parte: Israel se arrependia do que tinha feito e clama ao Senhor por ajuda. Terceira parte: Deus levanta um juiz. Por isso que o nome do livro chama Juízes. Quando Israel se arrependia, Jesus levantava um juiz, um líder, para libertar eles. Quarta parte: Israel era liberta, só que logo eles voltavam a pecar. E o ciclo recomeçava. Ele se arrependia, Jesus levantava um líder, libertava. Eles adoravam outro ídolo e assim ia. Assim, no meio disso tudo, nasceu Sansão. Israel volta a fazer, como diz a Bíblia, Israel volta a fazer o que o Senhor reprova. E os filisteus oprimem eles durante 40 anos. Nesse cenário, Deus levanta um juiz, um líder chamado Sansão. Quem está comigo até aqui? Glória a Jesus. O nascimento de Sansão foi um milagre. A Bíblia conta que sua mãe era estéril. O anjo do Senhor anuncia para aquela mulher: você terá um filho. Ele será nazireu, não se passará navalha no cabelo desse menino, e ele será consagrado a Deus desde o nascimento. Sansão nasce, cresce, e o Senhor o abençoa, e o Espírito do Senhor começa a agir na vida de Sansão. Sansão era abençoado, Sansão era cheio do Espírito,
Mas com o tempo, suas decisões e suas brincadeiras começaram a fazer insensível ao Espírito de Deus. Um homem que era cheio do Espírito, com as suas decisões, os seus pecados e as suas brincadeiras, vai tirando a sensibilidade daquele homem. Não precisa ler, eu vou narrar o capítulo 14. Sansão vê uma mulher filisteia e a deseja. Sansão era nazireu e os filisteus estavam oprimindo o povo de Sansão, Israel. E Sansão vê aquela mulher, deseja, se apaixona por ela. Ele diz: os meus pais, eu preciso daquela mulher. Vão vocês dois e consigam ela para mim. Os pais de Sansão dizem: mas não há mulher no nosso povo. Você tem que caçar a mulher nos incircuncisos dos filisteus. Mas Sansão rejeita o conselho do seu pai. E depois disso, Sansão volta. Sansão vai para a cidade, os pais vão com ele. E Sansão consegue aquela mulher para o casamento. Sansão volta para Israel, depois volta para lá de novo. E para o seu casamento, a Bíblia diz que ele encontra um leão no meio do caminho. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E Sansão pegou aquele leão e rasgou no meio como se fosse um cabrito. Depois foi para a cidade, conseguiu a mulher em casamento e voltou. E quando ele voltava para o casamento, a Bíblia diz assim: Sansão desviou do caminho para olhar o cadáver do leão. Fala para o irmão que está ao seu lado: não desvia do caminho, irmão. Mais forte: não se desvie do caminho. Sansão se desvia do caminho e vai olhar o cadáver do leão. Sansão era nazireu e ele não podia olhar o que era impuro. E o cadáver naquela época era algo impuro. Sansão desvia do caminho que ele estava seguindo para olhar o leão morto. A Bíblia fala que na boca do cadáver do leão havia mel. Sansão, nazireu, consagrado a Deus, não podendo tocar algo impuro, ele com as próprias mãos pega aquele mel e vai comendo. A Bíblia fala que ele comeu o mel que era impuro e ainda ofereceu para seus pais. E Sansão, quando ele pega aquele mel, ele quebra um princípio. E a cada princípio quebrado, você perde sensibilidade com o Espírito. Diga para o seu irmão: não perca a sensibilidade. Sansão, por pior que pareça, acaba de pecar, acaba de quebrar um princípio. Sansão chega na sua festa de casamento, depois de ter feito o que fez, e Sansão brinca com o seu erro. Sansão brinca com o pecado que tinha acabado de cometer. Sansão chega naquela festa e propõe um enigma aos homens que estavam lá. Sansão diz: do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Sansão brinca com o que tinha acabado de cometer. Se você quer um conselho, nós somos errantes, a nossa é tendenciosa ao pecado. Se você pecar, se você errar, não brinca com isso. Se arrependa o mais rápido possível e abandona o pecado. Não é só se arrepender e depois fazer de novo, se arrependa e abandona o pecado. Sansão não. Sansão pecou e ainda brincou com o que fez. Ele propõe o enigma: do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Em Juízes 16, eu gostaria que vocês abrissem. Juízes 16, versículo 1. Agora a gente vai ler direto, 16, quase todo. A gente vai ler só o verso 1 agora. Juízes 16, do lado. Juízes 16, versículo 1. Peço para que todos possam prestar atenção nessa parte. Presta atenção na leitura. Vamos ler só o versículo 1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão se deita com uma prostituta. O homem que era consagrado a Deus agora está na cama da prostituição. Um abismo chama o outro. Sansão pecou, brincou, depois Sansão pecou de novo. Um homem consagrado a Deus estava na cama da prostituição. Os filisteus descobrem que Sansão está na cidade deles e com uma prostituta. O que os filisteus fazem? Cerca a cidade inteira. E eles dizem: hoje mataremos Sansão, aquele que multiplica os nossos mortos.
Nisso, Sansão dorme só até a meia-noite. Sansão levanta da cama. Ele acabou de levantar da cama da prostituição e ele ainda era forte, ele ainda tinha força. A Bíblia diz que Sansão agarra os portões, com tranca e tudo arranca, coloca sobre os seus ombros e sobe o monte, como se dissesse, eu pequei, mas por enquanto está tudo bem. Eu ainda sou forte, eu ainda tenho força. Mas a força que Sansão tinha, aquela força que ele tinha, quando ele acaba de levantar da prostituição, ele ainda está forte. Mas aquela força, sem a sensibilidade espiritual, é cegueira. A força que Sansão tinha, sem a sensibilidade com o Espírito Santo, é cegueira. Sansão está cego espiritual. Versículo 4 e versículo 5, ainda no capítulo 16. Depois dessas coisas, ele se apaixona por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós nos dará a você 13 quilos de prata. Sansão, cego, dominado pelo pecado, se apaixona por um demônio chamado Dalila. Brincadeira, porque na história de Sansão não precisou nem do diabo. Ele mesmo, com as suas próprias mãos, se afundou. Ele mesmo, com seus desejos, com seus pecados, com as suas brincadeiras, se colocou no lugar que ele estava. Pergunta para o seu irmão aí que está do seu lado. Agita o ombro dele e fala assim, ó, sabe quem é o seu maior inimigo? Pergunta para ele, não deixa perguntar, não, pega no ombro e pergunta. Sabe qual é o seu maior inimigo? O nosso inimigo, irmão, somos nós mesmos. Cristo venceu Satanás na cruz. Nós temos que vencer todos os dias. Nós temos que vencer nós mesmos todos os dias. E a única forma de vencer a nossa carne, os nossos desejos, é com sensibilidade espiritual. É com relacionamento com Deus. Essa é a única forma. Sabe aquela vozinha? Sabe aquela vozinha que você ouve? Lá no fundo do ouvido, dizendo assim, não faz isso. Você está prestes a pecar. Você está prestes a, com as suas próprias mãos, perder sua sensibilidade espiritual. Aquela voz que você ouve dizendo, não faz isso, eu te escolhi, você é meu filho, não peque, você é mais forte que isso, resista. Sabe essa voz que você ouve? É o Espírito Santo querendo te livrar desse laço. Se você ouve essa voz, significa que você ainda tem um pouco de sensibilidade. Meu irmão, não ignore essa voz. É o Espírito Santo te guiando para o contrário do que você, com suas próprias mãos, estava escolhendo. Você está prestes a pecar e você ouve aquela voz, se tem aquele pensamento, não, isso não é para mim. É só mais um cigarro, mas eu não vou fumar. Essa tem que ser a sua escolha. Não, é só mais um gole, mas eu não vou beber. Não, é só mais uma fileira, mas você não vai cheirar. Deus está com você, irmão. Essa voz que você ouve é o Espírito Santo te alertando. Não ignore, meu irmão. Não ignore essa voz. Você ainda tem sensibilidade, alimenta ela. Como que você alimenta a sua sensibilidade espiritual? Como você alimenta seu relacionamento? É orando. Deu a vontade de pecar, deu a vontade de errar, dobra o seu joelho, nega essa vontade, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista com todas as suas forças, que o diabo vai fugir de você. O diabo vai fugir de você porque você tem um grandão da Galileia atrás de você te defendendo. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Dobra o seu joelho e ora ao seu Pai que Ele te ouve. Ele te ouve. Essa voz que você ouve é o Espírito Santo querendo te guiar, te tirar da armadilha do mal. Voltando para a história de Sansão. Sansão apaixonado e Dalila comprada pelos filisteus. A Bíblia não diz hora nenhuma que Dalila estava apaixonada. A Bíblia diz que Sansão estava apaixonado por Dalila. E agora a gente vai ler a maior troca de brincadeira da face da terra. Sansão brinca com Dalila e Dalila brinca com Sansão. Os dois pecando, os dois sem se amar verdadeiramente e os dois brincando um com o outro.
lembrando que nessa brincadeira Sansão já está cego e insensível. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Por favor, preste atenção na leitura da palavra. Versículos 6 e 7. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão mentiu para Dalila. Aquelas cordas não iam fazer Sansão fraco. E Dalila mentiu, enganou, fingiu com Sansão. Dalila nem se preocupou em disfarçar. Dalila vira para Sansão e diz: como que eu te deixo fraco? Como que eu te amarro? Como que eu tenho controle de você? Você perde a sua força. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei fraco quanto qualquer outro homem. E Sansão estava na cidade do inimigo, filisteu. Estava na casa de uma filisteia, sua inimiga, e ainda brincando de quem mente mais. Sansão está cego e insensível ao Espírito do Senhor. Vamos ler o versículo 8 ao 12. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Versículo 10. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, você mentiu para mim. Olha quem está dizendo. Agora, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco quanto qualquer outro homem. Versículo 12. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no seu quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fosse uma linha. Como se fosse uma linha. A cada brincadeira, Sansão ficava insensível. A cada mentira, Sansão ficava mais cego espiritual. Sansão escolheu estar ali. Foi escolhas que o fizeram estar naquela situação de mentira, de morte, de angústia, porque a mulher que você está apaixonada, ela quer saber como que te amarra de todo jeito. Tudo começou na vida de Sansão com a ganância de seus olhos. Sansão vê aquela mulher filisteia e ordena aos seus pais que consigam ela para ele. Seus pais falam: será que não há mulher entre o seu povo? Mas Sansão ignora a voz de seus pais. Sansão desejou o que Deus proibiu. Depois Sansão desvia do caminho para olhar algo que era impuro. Sansão, com suas próprias mãos, pega um mel e come. Perceba que Sansão não para de pecar. É um pecado atrás do outro. Um pecado puxa o outro, um abismo puxa o outro abismo. Depois, além de ter pecado com o que era impuro, ele brinca com isso. E quando brincamos com o pecado, perdemos a sensibilidade. Repita comigo: quando pecamos e brincamos com o nosso pecado, perdemos a nossa sensibilidade com Deus. Depois Sansão passa a noite com a prostituta. Sansão está cego e insensível. Sansão está tão cego que Dalila mente na sua cara e ele não enxerga. Está tão insensível que deixa ela tocar. Sansão deixou Dalila tocar no símbolo da sua aliança com Deus. Sansão deixa Dalila no símbolo da aliança com Deus. Vamos ler isso no verso 13. Verso 13. Cadê? Sumiu. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga como pode ser amarrado. Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça
e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça em um pano. Sansão deixa Dalila tocar no símbolo da sua aliança. O símbolo da aliança com Deus eram os seus cabelos nunca cortados. Sansão permite a Dalila encostar no seu cabelo. Verso 14, 19. E o prendeu com uma lançadeira. O prendeu com a lançadeira na. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande fé, importunando-o o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele ao ponto de morrer. Por isso, ele lhe medo jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças dos seus cabelos. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. A força de Sansão fez o quê? Falam comigo. E a sua força o deixou. Dalila consegue o que queria, 13 quilos de prata. Sansão teve o que escolheu, a sua força retirada. Foi a escolha de Sansão que o fizeram perder a sua força. Cuidado com o que você escolhe, meu irmão, porque tudo que você planta, você colhe. Não tem essa, tudo que você escolher, você vai ter o resultado daquilo que você escolheu. Sansão plantou brincadeiras, Sansão plantou pecado, Sansão plantou desobediência. Eu quero que vocês guardem uma coisa no seu coração. Guardem isso que eu vou falar com você. Sansão, eu quero que vocês repitam comigo. Sansão plantou brincar com o pecado. Repita comigo. Sansão plantou brincar com o pecado. Guarda isso que eu vou te lembrar disso aí daqui a pouco. E a colheita das escolhas de Sansão começou. Vamos ler o verso 20, 21 e 22. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Mas não sabia o que aconteceu, mas Sansão levantou, todo valente, falou: agora eu vou me livrar de novo. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Sansão plantou desobediência, Sansão plantou pecado. Ele se levanta todo confiante, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu pergunto a vocês agora: por quê? Vou deixar essa reflexão. Por que os filisteus, quando prendem Sansão, furam os olhos dele? Alguém sabe me responder? Não? Ninguém? Arriscar nada? Fala comigo. Beleza. Ele vai estar cego, né? Não vai conseguir matar ninguém. É isso aí. Então tá bom. Por que furaram os olhos de Sansão? Eu vou te explicar o porquê. Sansão pecou. Presta atenção nisso.
Porque furaram os olhos de Sansão. Sansão pecou quando os olhos dele desejou a mulher filisteia. Capítulo 14, versículo 1. Sansão desceu a Tina e viu com os olhos ali uma mulher do povo filisteu. Sansão pecou quando se desviou do caminho para olhar o cadáver. Capítulo 14, versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver. Sansão pecou quando seus olhos desejou a prostituta. Capítulo 16, versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Todos os pecados de Sansão começaram na cobiça dos seus olhos. Todos os pecados de Sansão começaram na cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos é o desejo pecaminoso. A cobiça dos olhos é o desejo pecaminoso despertado pelo que vemos. Lembra que falamos? Tudo que você planta, você? Se você plantar pecado, a Bíblia diz algo sobre o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Então, se você tem plantado pecado, meu irmão, tchau, vigia, irmão. Com os olhos, Sansão pecava. Agora os seus olhos foram vazados pelos filisteus. Os filisteus prendem Sansão, furam os seus olhos e o levam para Gaza. Vamos ler o capítulo 23, o versículo 23 e o versículo 25, até o versículo 25. Juízes 16, versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando na sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Versículo 24. Quando o povo o viu, louvou ao seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador das nossas terras, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, prestem atenção, os filisteus, com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Repita comigo. Eles mandaram trazer Sansão da prisão e Sansão divertia os filisteus. Lembra que falamos? Sansão plantou brincar com o pecado. E agora o pecado, os pecadores brincam e zoam de Sansão. Sansão plantou brincar com o pecado. Agora ele está no templo do inimigo. As pessoas idolatravam o Deus Dagom e diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo. Eles viram Sansão com seus olhos furados e Sansão os divertia. Eles zoavam de Sansão e brincavam com Sansão. Sansão plantou brincar com o pecado. Agora os pecadores brincam com Sansão. Chegou a hora da colheita. Também falamos no início uma coisa muito importante, que o arrependimento reaviva a sensibilidade. Quem crê nisso? O arrependimento reaviva a sensibilidade dentro dos nossos corações. Vamos ler o versículo 26, aonde o arrependimento de Sansão transforma de novo, reaviva de novo a sensibilidade. Versículo 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 1.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Versículo 8, preste atenção. Sansão orou para o Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez,
eu te suplico, dai-me forças mais uma vez. Essa foi a oração de Sansão. Sansão implora, Sansão suplica a Deus por algo que sempre teve. Mas Sansão precisou perder para dar valor àquilo que ele tinha. Sansão sempre teve o Espírito do Senhor, Sansão sempre teve força. Mas agora, com os olhos vazados, sendo zoado, suplica ao Senhor algo que ele perdeu com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos, Sansão perdeu aquilo que foi um presente do Senhor. Aquilo que ele recebeu assim que ele nasceu, a força e o nazireado, ele perdeu com as suas próprias mãos. Agora, na sua morte, ele implora ao Senhor, mais uma vez, por aquilo que ele sempre teve e nunca deu valor. Sansão precisou perder para dar valor. Sendo zombado no templo de Deus pagão, Sansão ora, se arrepende, implora por algo que ele sempre teve, mas ele perdeu. E quando ele ora, irmão, algo acontece. Quem crê que quando você ora, quando você se arrepende, algo acontece? Versículo 28, 29 e 30. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda em outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, eles a empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão se arrependeu. A sensibilidade foi resgatada e a força voltou sobre Sansão. E Sansão, na sua morte, cumpre o seu propósito. Sansão, na sua morte, mata mais filisteus do que em toda a sua vida. Nunca é tarde para se arrepender. Sansão estava cego, sendo zombado, prestes a ser morto, mas na sua morte ele ora. Na sua morte, Sansão estava cego, sendo zoado, sendo zombado, divertido. Os inimigos no templo de um Deus Dagom, pagão. E no último minuto, Sansão se arrepende. E ele se reconcilia com o Pai novamente. O arrependimento, irmão, reaviva a sensibilidade. Eu quero falar com você. Você que me ouve, você que com suas próprias mãos perdeu o que Deus tinha te entregado. Você que com as suas próprias mãos, com as suas escolhas, perdeu a sensibilidade espiritual. Meu irmão, peço que você preste atenção nisso. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para recomeçar. Sansão estava prestes a ser morto e a sensibilidade dele é reavivada. O fogo que queimava dentro do coração de Sansão é reacendido. O Espírito Santo de Deus marcou esse encontro com você para reavivar a chama do seu coração. A chama acabar. Deus tem um propósito em sua vida. Deus tem mais para você. Eu peço que todos fiquem de pé agora. Quem for da banda e quiser já subir. Eu quero contar um testemunho a todos vocês. Eu, Yuri Lopes Araújo, eu estive nessa situação, onde todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões começaram a me custar tudo. Deus me livrou. Deus me livrou da bebida, Deus me livrou da droga, Deus me livrou da prostituição, Deus me livrou do mundo, da bebida, de todos os vícios. Deus pode fazer isso com você agora. Você, com suas próprias mãos, perdeu a sensibilidade com o Espírito de Deus. Hoje é o dia de você reavivar ela.
Hoje é o dia de você restaurar o altar do Senhor no seu coração. Você é de Deus, meu irmão. Você é consagrado a Deus desde o nascimento. E nunca é tarde. Temos o exemplo de Sansão. Sansão, prestes a morrer, ele orou. E Deus o ouviu. E a sua sensibilidade foi reatada com o Espírito. Esse é o momento de você que sentiu Deus falar com você hoje. Desde o início do culto, do louvor, da palavra. Deus falou com você. Isso queimou no seu coração. A história de Sansão queimou em seu coração. Às vezes, você se desviou do caminho do Senhor para olhar algo que era impuro, para desejar algo que era impuro. Mas hoje Deus marcou um encontro para reavivar a chama no seu coração. Eu peço a você que ouve a minha voz e que quer reatar o relacionamento com Jesus. Você que está me ouvindo e quer se reconciliar com Deus da sua vida. Eu peço a você, não tenha vergonha do Senhor, não tenha vergonha do Deus que te livrou para você estar aqui. Porque se você está vivo até hoje, é porque Deus teve misericórdia da sua vida e te livrou de todo o mal. Então, se você quer reconciliar essa sensibilidade, se você quer reconciliar esse relacionamento, eu peço a você, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Ou você que nunca fez o ato de levantar a mão e aceitar e confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu peço a você, vem aqui na frente. Não tem vergonha. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer restaurar a intimidade com você. Hoje é o dia de você voltar para o lugar da intimidade. Para o lugar da intimidade, hoje é o dia. Eu te peço, se você sente queimar no seu coração, não reprime isso. Aceite o Senhor te chamando. E vem. Se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Glória a Jesus. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo para você nessa noite. Não sinta vergonha. Você quer reconciliar Deus. Se você com suas próprias mãos perdeu a sensibilidade com Deus de noite, venha que hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você voltar, Pai. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como hoje é o dia, hoje é o dia. Reflete a glória que vê os meus efeitos e que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Eu peço que todos vocês que dêem um passo hoje, vocês que estão aqui na frente, vocês dêem um passo a favor de Deus. E a Bíblia diz, chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vocês. Então, se você chegar a Deus hoje, Deus vai se aproximar de você. Dá um passo em direção ao Deus da sua vida. Dá um passo em direção ao Deus que te cuidou, que cuidou da sua vida, que te livrou da morte, que te livrou do vício. Dá um passo para Deus. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua trajetória. Hoje é o primeiro dia da sua vida. Hoje é o primeiro dia da sua vida. Você está se reconciliando com o Pai agora. Eu peço a você que está resistindo até agora a voz te falar. Você que está resistindo esse fogo queimar no seu coração. Hoje é o dia de você reconciliar com o seu Pai. Hoje é o dia de você aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, Senhor da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, não reprime isso dentro de você. Deus marcou esse dia para retomar a aliança que você perdeu. Não resiste, vem aqui na frente. Não é vergonha. Não é vergonha, muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
A história não acabou na sua vida. Às vezes você pensou que acabou. Às vezes você pensou que já era. Não acabou. Você que ainda crê que Deus tem mais para a sua vida, eu peço a você, venha. Não desiste. Não resiste mais. Não resiste. O que você tem que resistir é o pecado. Eu peço a vocês, venha aqui na frente. Não resiste mais. É hoje é o dia. Não pode passar de hoje. Não pode passar de hoje. Não pode passar de... É hoje. Deus marcou hoje. Deus marcou hoje um encontro com você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Das histórias que não resiste, não resiste. Cristo tem uma nova história para você. Cristo tem uma nova história para você. Cristo tem uma nova história. Não desiste. Peço a todos vocês que estão aqui na frente, feche os seus olhos. Pense em Jesus agora, o Deus da sua vida, o Deus da sua vida. Pense nele agora, pense nele agora. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Chora. Deus tem mais para a sua vida. Feche os olhos. Feche seus olhos e concentra no Senhor agora. O Deus que te trouxe aqui nessa noite. O Deus que te livrou da morte. O Deus que hoje te livra de vício. O Deus que hoje traz cura ao seu coração. Ore, não fique de boca calada, ore ao Senhor. Hoje Ele restaura a sua vida. Hoje Deus restaura o seu coração. Hoje Deus restaura a sua família. Hoje Deus restaura o seu relacionamento. Deus restaura a sua vida financeira. Hoje Deus restaura o seu trabalho. Hoje Deus restaura as suas amizades. Hoje Deus restaura tudo aquilo que estava te fazendo cair. Deus tira do seu caminho agora. Não fique de boca calada. Deus tem mais para você. Espírito Santo, enche. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, 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 Senhor. Mais de ti, Espírito. Mais de ti, Espírito. Enche, enche. Corações estão quebrantados em tua presença agora, Pai. Corações estão se rendendo a ti agora, Jesus. Corações estão aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida delas. Deus quer mais. Deus quer mais. Se entregue a Ele. Se coloque totalmente dependente dEle agora. Espírito Santo. Espírito Santo, quem não é selado pelo Senhor, sela agora. Sela agora, Espírito Santo. Sela agora com o teu poder. Batiza, Senhor, com o teu Espírito. Eis que o Espírito Santo descerá sobre vocês e o batizará com o Espírito Santo e com fogo. 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 E com fogo. E com fogo. Mais de ti, Espírito. Mais de ti, Espírito. Mais de ti, Espírito Santo. Corações estão se rendendo a ti, Pai. Corações estão entregando a sua vida a ti agora, Jesus. Oh, Pai. Quebranta corações, Pai. Quebranta corações, Pai. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Me batiza. Se você que ouve a minha voz agora, se você que ouve a minha voz agora, e nunca declarou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu te peço agora, levante a sua mão agora. Levante a sua mão e repita comigo. Você que nunca fez isso, repita comigo. Senhor Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, eu declaro e aceito o Senhor
como meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você faz parte da irmandade de Cristo. Agora você faz parte, agora você é um membro do corpo de Cristo, em que a cabeça é Jesus de Nazaré. Você faz parte desse corpo, você é um membro desse corpo, e Jesus te chama pelo nome agora. Seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Não acabou, tem uma eternidade te esperando. Te esperando. Te chama, o Pai chama, o Pai te chama pelo nome. Temos identidade nele, temos vida nova nele. Não pare de orar, não pare de orar. Deus quer mais de você nessa noite. O Espírito Santo nessa noite. Não é encher é encher até transbordar, até transbordar. Deus quer te encher até você transbordar do Espírito, até transbordar do Espírito Santo. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Espírito Santo. Onde tiver um coração quebrantado, o Espírito Santo enche agora. O Espírito Santo enche agora. Enche agora. Queremos ser cheios, cheios, cheios. Queremos ser cheios, cheios, cheios do Senhor. Queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios do Senhor. História nova, queremos ser cheios do Senhor. Vida nova em ti, vida nova em ti, vida nova em ti, vida nova em ti. Cante isso, vamos. Vida nova em ti. Vida nova em ti, vida nova em ti, Senhor. Vida nova, me renova, me renova. Não quero ser o mesmo, me renova. E me renova, não quero ser o mesmo. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Quantas pessoas? 16 vidas rendidas a Cristo nessa noite. 16 vidas rendidas a Cristo nessa noite. E toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Aleluia! Pode voltar aos seus lugares. Vem cá, meu amor.
Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Bênção pura. Rei da glória. Que presença que foi essa? Que cultão. Deus falou, vou fazer e fez, né? Deus fala, faz e Ele faz. Glória a Deus, irmãos. Dá algum aviso? Sim. Irmãos, hoje, depois que acabar aqui, aí o fogo vai parar? Não vai. O fogo. O que tem hoje, Vitinho? Hoje tem vigília. Buscar mais, adorar mais, que a gente não cansa. O fogo queimará continuamente. A gente quer continuar. Então hoje tem vigília. Nossa vigília começa às 10 da noite. Hoje vai demorar um pouquinho, atrasar um pouquinho. Mas convidamos a vocês. Quem quiser ficar, vai ter um lanchinho no final. Quem tem fome e sede ainda. Quem quiser ficar, alimenta, dá um descansinho e vamos à presença de novo. De novo, se incendiar de novo, que o Espírito Santo está aqui. Entre nós, está pronto para te tocar de novo. Você que está aí sedento, Ele está pronto para te encher mais e mais e mais. Aleluia. Irmãos, na quarta agora também temos a nossa célula. Glória a Deus. A nossa célula vai ser aqui. E convidamos todos vocês às 8 horas. Estejam aqui, tragam mais um, tragam um amigo. Vai ser bênção pura. E esse culto, gente, esse culto nasceu dessa célula. Foi da célula. A célula começou lá na minha casa. E começou, teve três vezes lá. Acho que 5 vezes lá. E cada vez lotava mais, enchia mais. E acabou que o terraço estava com risco até de desabar, de tanta gente lá em cima. Aí a gente mudou para cá. A célula começou a acontecer aqui. E dessa célula foi enchendo, graças ao Senhor Jesus. E esse culto nasceu dessa célula. Quarta agora tem célula de novo, às 8 horas da noite. Todos vocês estão convidados aqui nesse mesmo lugar, quarta-feira. 8 horas. Glória a Deus. Mais algum aviso? Culto. Aqui temos culto toda sexta, domingo e terça é culto de oração. Sexta, libertação e domingo, culto da família. Convido a todos vocês, quem estiver disposto aí, não estiver fazendo nada nesse dia, venham buscar o Senhor, venham buscar mais a presença. E é isso. Glória a Deus, aleluia. Mais alguma coisa? Eu quero honrar os meus pastores e os meus pais. Peço que vocês venham cá, pai. Minha mãe. Vem, pai. Se você quiser... Ah, tá bom. Já aumentou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa aqui é a minha pastora, a pastora dessa igreja, desse ministério, Hospital da Fé, minha pastora, minha mãe, meu pastor e meu pai. E se eu estou vivo ainda, se eu estou aqui em cima, foi graças a Deus e segundo a eles, foi a oração deles que ajudou a me libertar, que me manteve de pé, porque é o joelho da sua mãe que mantém você vivo. Glória a Deus. O joelho da sua mãe, Deus respondendo a ela. Amém? Quero honrar a vida dos dois. E quer convidar o povo para o culto, para a igreja? De novo? Então tá bom. Domingo, 7 horas da noite, tem culto aqui nesse templo. Sexta-feira, 8 horas da noite, culto de libertação. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Verdade. Amém? A gente tem que buscar a santidade, com isso a gente tem que nos libertar da nossa carne. Amém? Alimentando o nosso espírito. Amém. Quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Queria que eles fizessem a oração final, apresentando todos nós, agradecendo ao Senhor, com essa igreja cheia, lotada, pela presença dEle, que a gente sentiu. Acredito que todos sentiram a presença aí, um arrepio, uma coisa estranha. Um Xanai, alguma coisa assim. Essa oração para a gente ir embora também, paz. Agradecer pelo lanche.
Amém. Que alegria. Vamos aplaudir ao Senhor. Você aplaudir. Aleluia. Que festa linda. Que alegria, igreja. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua presença neste lugar. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca desiste de nós. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor responde a oração. Queremos te agradecer porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e sempre nos honra quando nós nos achegamos a Ti. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Yuri, pela vida da Letícia. Senhor, eu sei que o Senhor uniu propósitos quando uniu a vida desses dois. Senhor, eu sei que isso aqui é só o início de muito do que o Senhor tem para fazer através destes dois. Pai, que o Senhor venha renovar a unção, que o Senhor venha dar maturidade espiritual, que o Senhor venha derramar sobre ele os teus dons, ó Deus, e que o Senhor venha cada vez mais fazer o fogo arder, a chama arder dentro deles. Pai, que a cada dia os dois possam ter mais sede e mais fome de Ti. E queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, esta geração incendiada, uma nova geração que se levanta hoje neste lugar, nesta Santa Luzia. Pai, uma geração de adoradores, geração de jovens que Te amam, Senhor, jovens que querem uma vida contigo, jovens que querem um compromisso, que querem fidelidade ao Senhor, jovens, ó Deus, que estão dispostos a renunciar, que estão dispostos a abrir mão, a negar a si mesmo, por amor do Senhor. Pai, eu apresento a Ti a vida de cada um, que o Senhor venha derramar, ó Deus, uma unção que vem do alto e transformar a vida de cada um, ó Pai. Eu sei que o Senhor falou aqui neste lugar. Eu sei, ó Pai, que essa palavra sacudiu a alma de todos aqui, porque quantas vezes, Senhor, nos deparamos a decisões erradas, a escolhas erradas, e a cada passo, Senhor, vamos perdendo a sensibilidade, a intimidade. Oh Deus, mas hoje o Senhor alertou esses jovens a entender que não podem se afastar do Senhor, não podem se afastar do caminho, tem que estar diante do Teu altar, gastando a vida diante do Teu altar. Pai, eu abençoo esta igreja, eu abençoo esses jovens, eu abençoo, Pai, a ajuda de cada um, os levitas, em nome de Jesus. Pai querido e amado, a palavra diz que Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Cresça, Senhor, em cada pessoa aqui, a expectativa, o desejo de Te conhecer mais e mais, dia após dia, noite após noite. Que essa geração que aqui se encontram reunidos saibam discernir quem é o Senhor e o que o Senhor tem preparado para a vida deles. Tua palavra não mente quando diz: jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes e porque vocês já venceram o diabo. Porque o jovem tem capacidade de fazer o que quiser. E quando o jovem coloca no coração fazer algo para Te agradar, eles Te agradam com força. Então, ó Deus, cresça neles a Tua plenitude. Faça esses jovens entenderem que a razão de viver é o Senhor Jesus, que a razão de ser está na Tua direção. Ilumina o caminho de todos
E se porventura tiver algum jovem, meu Pai, com alguma coisa que prende nesse mundo, faça com que a tua faca afiada, a tua espada de 2 gumes, corte todas as correntes, pelas pontas e pelo meio, que prendem essa pessoa nesse mundo. E atrai com amor, porque o Senhor nos atraiu com amor. Para finalizar, ó Deus, quando eu comecei meu ministério, eu era como eles, jovem, desejoso, querendo te agradar. Cresça neles como o Senhor cresceu em mim. Faça na vida deles como o Senhor fez na minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Cresça também em graça e sabedoria na vida do Yuri, na vida da Letícia e de todos os companheiros deles, porque ninguém faz nada sozinho. É o Senhor que escolhe para nós as pessoas certas que devemos andar. Guarda o coração de cada um, é a minha e é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Ô gente, não vai embora, que tem um lanche poderoso para todos nós, amém? Não vão embora.